Boa tarde, gente linda, como vocês estão? Estamos aqui no aquecimento para o workshop Quebrando o Código do TOEFL e eu hoje vou conversar com um super convidado, o Thiago, que é veterinário do Brasil e está em busca da revalidação do diploma dele de médico veterinário nos Estados Unidos. E a gente vai conversar sobre esse processo. Tem veterinário aqui? Se você é veterinário, você está no lugar certo. Essa live é para você que precisa do TOEFL para revalidar o seu diploma de médico veterinário nos Estados Unidos. O Thiago vai entrar aqui a qualquer momento. Aqui está entrando agora. E se você tem qualquer dúvida sobre o TOEFL ou sobre o processo de revalidação, compartilhe aqui com a gente. Deixa eu convidar aquele para conversar comigo. Foi, tá entrando. Tá entrando. Deu certo. Foi. Tiago! Olá, Tudo Paula, tudo bem? bom, querido? Que prazer ter você aqui. Prazer é meu. Bom te rever. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Bora papear um monte, né, Tiago? Bora tirar as dúvidas de todo mundo aí quanto ao TOEFL, quanto Sim. ao processo de validação de veterinário aqui nos Estados Unidos. Isso, você pode se apresentar para o pessoal que ainda não te Claro, conhece? sim. Meu nome é Thiago Soares, eu sou formado em medicina veterinária aí no Brasil e há 6 anos estou morando nos Estados Unidos. Há 3 mais ou menos eu decidi que eu ia entrar no mercado de veterinária daqui como técnico primeiro para poder entrar no processo de validação. E tô aí na luta, trabalhando com cirurgia de pequenos aqui e lutando para validar meu diploma. E eu sei que É tem muita isso gente aí. aí que tá nessa luta também. Então vamos conversar sobre essa caminhada. Por que que essa caminhada vale a pena, na sua opinião? Por que que vale a pena? Porque é um caminho aí de alguns anos, de alguns investimentos. Como é que você pode comparar a realidade do veterinário no Brasil, do médico veterinário no Brasil, para ir nos Estados Unidos? Por que que você acha que vale a pena? É, na verdade, eu optei por tentar a validação aqui nos Estados Unidos. Você está me ouvindo bem? Tô. Muito pelo tamanho pela representatividade que a veterinária tem na cultura do americano. Não estou dizendo que no Brasil não tenha, tem também, mas aqui nos Estados Unidos o veterinário é mais valorizado que no Brasil, infelizmente. Não só no financeiro eu falo, mas eu falo também na questão da concorrência que existe de clientes por veterinários, entendeu? Porque não existem muitos aqui. No Brasil hoje a gente tem mais de 60 universidades. Quem tiver essa informação pode me corrigir aí se eu estiver errado. E aqui nos Estados Unidos são 32. Então, formam-se mais veterinários nos Estados Unidos, no Brasil, do que nos Estados Unidos. Uma pesquisa que eu fiz um tempo atrás, falando que até 2000 como é que foi? Até 2030, a necessidade vai aumentar em 65% aqui nos Estados Unidos de novos profissionais. E que Nada. depois de 2030 vão ter mais profissionais se aposentando do que se formando aqui nos Estados Unidos. E você Então, consegue comparar os salários, a realidade da carga horária semanal com o salário? é um pouco Tipo, difícil. se eu fosse comparar mais ou menos assim, a mesma carga horária aqui no Brasil para ir e a, quanto que a pessoa consegue de qualidade de vida com esse mesmo salário? É um pouco difícil comparar por conta da conversão, né? Que $1 vale R$ 5. Então, quando a gente fala nisso, vamos pôr aí uma pessoa que ganha um salário de US$ 250 mil por ano, que é um salário bom para veterinário, um salário para veterinário iniciante entre 160 e 250 é o que pagam para um veterinário por ano aqui nos Estados Unidos.
quando a gente fala de 250 mil dólares, a gente está falando de 1 milhão, mais de 1 milhão de reais, 1 milhão e tanto de reais. eu acho que não tem que converter assim, porque não faz sentido, né? É mais tipo quanto você ganha em dólar e como que a vida que você tem com esse salário em dólar. É aquela comparação dólar para dólar com real para real, Sim, né? entendi. É, Tipo, na uma pessoa verdade, que ganha, vamos supor, US$ 1.000, ela tem uma qualidade de vida diferente de uma pessoa que ganha R$ 1.000. Não tem como muito conseguir. melhor. Muito É, melhor. exatamente. Muito melhor. A qualidade de vida que a profissão te proporciona aqui nos Estados Unidos é muito melhor do que a qualidade de vida que muitos profissionais têm aí no Brasil. Pode-se dizer que um veterinário recém-formado ou que acabou de validar seu diploma e entra no mercado americano, ganha um salário que só os especialistas aí do Brasil ganham, no final Olha da só. conta. Olha só que incrível. É. E deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago. Esse processo ele começa sempre com um primeiro passo. Se tiver Sim. alguém aqui nesse momento, fala assim, poxa, eu nunca tinha pensado em levar minha carreira para os Estados Unidos, quero saber mais, quero ver se compensa. Qual seria assim o Uhum. primeiro passo para uma pessoa que se interessou pelo assunto? O primeiro passo é começar a me seguir no Instagram, que eu falo tudo lá, e no meu canal no YouTube também. Não, tô brincando. Mas vou falar aqui com vocês. É, o primeiro passo, na verdade, é você fazer a sua inscrição na associação. Existe uma associação, que é a Associação Americana de Medicina Veterinária, e eles têm um programa para profissionais estrangeiros, que se chama ICFVD, que é o programa que faz a validação do seu diploma. E aí, a partir daí, tem alguns passos que a gente tem que seguir. Não esquecendo que para você se inscrever nesse programa, você tem uma taxa de US$ 1.400 que tem que ser paga. Inicialmente, a primeira coisa que você tem que fazer é preencher um cadastro e pagar esses US$ 1.400. O Esse é o TOEFL primeiro passo. faz parte desse processo, né? O TOEFL faz parte desse processo. Em que momento ele entra aí no processo? Ele entra no comecinho, no meio? É a primeira Em coisa. que, É é a a primeira coisa. primeira coisa que você tem que fazer é a comprovação do nível do seu inglês. E E aí, aí eles exigem umas notas específicas para cada etapa do TOEFL que você tem que alcançar para poder estar apto a partir para a próxima etapa. isso, essa nota, ela é regional ou ela é para todos os Ela estados é, dos Estados Unidos? ela é para todo o Para território todo o americano. território? Que legal, porque tem profissões que para cada estado é uma pontuação diferente. Que Hum, bacana. eu nunca Vo- obtive essa informação de ninguém, não. Para mim, Uhum. eu tenho 99% de certeza que é a mesma a nota para o território americano todo. Você tem aí essas notas? Ah, tenho. Tô com uma colinha aqui. Ah, que ótimo. Então, na verdade, pro reading eles pedem 23, pro Aham. speaking 22, pro writing 22 e pro listening 25. 25. Deu um score de quanto total? Você é bom de conta? Ah, Quanto que deu? 88, 92. 92. Vamos ver aqui o nível de inglês para essa pontuação. Então, pessoal, olha, os 92, se você for olhar para o score total, eu chamo que eu apelidei essa exigência, né, quando é um caso como esse, de nota pegadinha do malandro. Porque normalmente as pessoas olham para o score total para verificar o nível de inglês exigido para aquela nota. Então, se você vai olhar para os 92, 92 é uma nota de nível intermediário. Aí a pessoa que já tem um nível intermediário vai pensar assim, opa, já tenho nível intermediário, 92 já é compatível com o meu nível, não me falta inglês para tirar essa nota. Só que quando a gente vai ver a análise por sessão, porque a forma correta de você verificar se falta inglês ou não para a nota que você deseja tirar, é você ir no detalhe da nota exigida por sessão, além da nota total, tá? Então, quando a gente vê aqui a cobrança do 25 no listening, 25 é uma nota de nível avançado C1/C2. Olha só, o que faz com que, na verdade, esteja sendo exigido o nível avançado de inglês para você tirar esse score.
Então, é possível um aluno que não tem nível avançado pontuar uma nota de nível avançado? Sim, é possível, mas não é a regra geral. A gente sempre tem que buscar trabalhar com a regra geral. Tem um monte de exceção. Só que pela regra geral, você vai pontuar uma nota compatível com o nível de inglês que você tem. Faz sentido? Faz sentido se você tem nível intermediário de inglês tirar nota de nível intermediário? Faz sentido você pensar que, eu tenho nível avançado de inglês, vou tirar uma nota de nível avançado? Faz sentido, né? Não faz sentido você pensar, tenho nível iniciante de inglês, vou tirar uma nota de nível avançado? Não faz sentido. É possível? Por incrível que pareça, é possível. Mas essa são a regra. Então aqui, esse score é um score de nível avançado de inglês, viu, Thiago? É. E aí, é interessante passar para É vocês só bom, que... só bom dar uma última informação. Diga. O score total, eles nem observam na validação para veterinário. Eles nem observam. Eles querem saber se você alcançou esses scores Os individuais. mínimos, né? Os mínimos, né? O foco nos Exatamente. mínimos. E aí, Exatamente. por exemplo, você tira uma boa nota na sessão listening, uma nota, por exemplo, de 22, 23, que são notas boas, mas ao não atender ao requisito mínimo, você Você não é aprovado no tem processo. que refazer. Você tem que Exatamente. refazer o teste. Inclusive, se você tem como plano revalidar o seu diploma de médico veterinário nos Estados Unidos, para realizar esse sonho, você vai precisar do TOEFL IBT nesse processo. Na segunda-feira agora, dia 11, vai começar o ser uma semana inteira de aulas gratuitas sobre preparação para o TOEFL do jeito certo, tá? Se você quiser ganhar acesso a essa semana de aulas, é só digitar Quero aqui que você vai receber o link pelo direct. Aí é só participar, tá certo? É só escrever Quero aqui embaixo, tá? E me fala Olha, uma essa coisa. semana é muito massa. Eu já participei 2 vezes, na verdade. É um workshop muito legal mesmo. Aconselho todos a participarem, porque a Paula distribui muita informação, muita dica sobre a prova, muita coisa legal mesmo. É bem completo, ó. Vou falar aqui um pouquinho para vocês do que a gente vai ver lá. No primeiro dia, que é segunda-feira, eu vou falar para vocês, eu vou quebrar o mito de que o inglês determina a sua nota no teste, trazendo documentos oficiais da ITS. Eu vou te provar com documentos oficiais da ITS que ITS, para quem não sabe, é a instituição responsável pelo TOEFL, tá? Vou mostrar para vocês os documentos que comprovam que o inglês não é o fator determinante da sua nota. Então, vou trazer várias informações sobre os bastidores do TOEFL para você na segunda-feira. Na terça-feira é a nossa live Mão na Massa, às 17 horas. Nós vamos fazer a questão integrada do Writing juntos, aplicando técnicas de prova juntos, às 17 horas na terça. Na quarta-feira, eu vou te passar o passo a passo para você montar o seu mapa 100% personalizado da preparação. Então, você vai ter acesso a um teste de nivelamento 100% gratuito. Eu vou te ensinar a montar o seu mapa para você ter acesso ali àquelas respostas iniciais, né? Será que falta inglês para eu atingir a nota que eu desejo? Como eu descubro a nota que eu desejo? Qual o tempo mais ou menos estimado para o meu caso? Então, você vai ter todas essas respostas ao montar o seu mapa da preparação. Essa aula vai ao ar na quarta-feira. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre as mudanças no TOEFL. Então, não sei se vocês sabem, o TOEFL mudou em julho do ano passado e os livros ainda não foram atualizados e tem muitos cursos, inclusive, que ainda não foram atualizados. Então, vou passar para vocês a atualização dessas mudanças que ocorreram no ano passado. Na sexta-feira, a gente vai falar sobre a questão 2 do speaking. No sábado, passo a passo estratégico para o reading e para o listening. E no domingo é o encerramento do workshop, onde eu vou trazer para vocês os bastidores da sessão do speaking, mostrar para vocês como o computador que corrige essa sessão corrige você, para que você compreenda o que está sendo avaliado exatamente. Porque quando você sabe como você está sendo avaliado e quais são os critérios de pontuação, você consegue atender a esses critérios e se preparar melhor. Então, todo esse conteúdo que a gente vai ver é tudo gratuito, basta digitar Quero aqui para participar, tá bom? Deixa aqui. Olha só, eu decidi fazer o TOEFL porque quero estudar no exterior. Pode escrever Quero aqui embaixo também, tá, André? O workshop é para qualquer pessoa que precise do TOEFL para realizar qualquer sonho. Eu hoje estou conversando aqui especificamente com o Thiago sobre o sonho de levar a sua carreira de médico veterinário para os Estados Unidos, mas independente do sonho, o TOEFL é o mesmo.
É o mesmo teste, quer que você seja fisioterapeuta, quer você seja enfermeiro, quer seja para mestrado, doutorado, não importa. O teste é o mesmo, tá? Independente do sonho, o teste é o mesmo. Hoje a gente está conversando especificamente sobre esse sonho específico, né, Thiago? É isso aí. Thiago, me conta mais aqui. Tem algumas perguntas aqui para você. Eu queria saber mais ou menos quanto tempo leva esse processo de revalidação. Depende muito do candidato, depende da universidade que ele está vindo no Brasil, se ela já está listada na associação, na AVMA. Para quem não sabe, no site existe uma lista de universidades brasileiras que são creditadas e que o aluno pode chegar e fazer a sua inscrição e já vai entrar automaticamente no processo. São Se a quantas universidade etapas, mais ou menos? Só para a gente calcular junto as etapas com o tempo. São são quantas etapas? basicamente quatro etapas. A primeira é o TOEFL, logo depois a gente vai para o BCSI, que é uma prova básica de 220 questões de múltipla escolha, que você vai ter que responder e, se não me engano, são 75, 80% de acerto para que você seja aprovado nela. Depois disso, você cai no NAVLE, que é o exame nacional, que todos os estudantes de medicina veterinária aqui nos Estados Unidos têm que fazer e todos os profissionais de fora que vêm para validar também precisam fazer. É tipo a prova da OAB aí no Brasil. E aí, logo depois, a gente vai para o CPI, que é a prova de especialidades, na verdade, que é uma prova prática que é dividida em 7 partes e ela é realizada em 3 dias e só existe ela em 2 pontos nos Estados Unidos e as datas são pré-marcadas. Então são 2 datas por ano, uma em abril e uma em novembro. Então, basicamente, no mínimo, o candidato vai gastar 1 ano ou 1 ano e meio para poder terminar tudo. Todo o processo, né? E a Exatamente. preparação do TOEFL está dentro desse cálculo. A preparação para o TOEFL tem que entrar nesse cálculo, porque se você não tiver o TOEFL, você não pode começar a fazer as provas. E o NAVLE e o CPI, que são as duas últimas etapas, tem datas marcadas. Só o BCSI que você pode marcar quando você se sentir já preparado para ela. São provas complexas, você precisa de tempo para estudar para todas. E daí, pessoal, o tempo de preparação para o TOEFL ele varia muito, muito de pessoa para pessoa. No workshop gratuito, quem quiser participar, digita Quero aqui embaixo, a gente faz essa avaliação juntos. E qual é a avaliação de tempo de preparação? Ela começa avaliando se o seu inglês atual ele está compatível com a nota que você precisa tirar. Então, a gente já viu aqui que para esse processo, a nota exigida é de nível avançado. Então, se você faz um nivelamento no workshop e ele dá um resultado de nível iniciante, está bem distante. Se ele dá um resultado de nível intermediário, está distante. E se ele dá um resultado de nível avançado, está próximo. Então, o seu tempo de preparação ele vai variar de acordo com a distância do seu ponto atual, que é o seu resultado do nivelamento de inglês, até o ponto desejado. Mas no workshop eu vou mostrar para vocês que o inglês não é o fator determinante da sua nota. Tem uma série de fatores secundários, habilidades secundárias que são avaliadas no teste e que quem não domina muitas vezes pontua menos do que a própria capacidade de inglês que tem. Então, no site da ICHES, quando você vai lá ver a definição do que o TOEFL está de fato avaliando, tem lá, o TOEFL avalia habilidades acadêmicas em inglês. Olha que interessante, o que de fato o TOEFL avalia? Habilidades acadêmicas. Como ele avalia essas habilidades acadêmicas? Em inglês. As pessoas estão estudando o como, que é o inglês, mas não o que ele avalia. Então, Uhum. quando você não sabe atender corretamente a essas habilidades acadêmicas, as quais você vai ser testado, você não consegue entregar o seu inglês dentro dos moldes exigidos pela ITS, a empresa responsável pelo teste. Então, ali no teste, você está sendo avaliado com relação à sua velocidade de leitura, você está sendo avaliado com relação à sua velocidade de digitação, você está sendo avaliado com relação ao seu poder de síntese, ao seu poder de argumentação, à sua administração de tempo, fora os diversos critérios exigidos no edital do TOEFL, que são as regras
que norteiam o teste, norteiam toda a correção do teste, fora os critérios específicos dos computadores que corrigem vocês. Então, quando você não sabe como você está sendo avaliado, você não sabe se o que você está fazendo atende aos critérios de avaliação. E aí, se você não sabe, é uma roleta russa tirar uma boa nota ou não. Por mais que o seu inglês seja bom, se você tem que escrever uma redação acadêmica e você não sabe escrever uma redação acadêmica, você vai escrever uma redação boa, mas que não atende ao critério de redação acadêmica. E por isso a sua nota cai. E ela vai caindo ao longo de várias etapas da prova, simplesmente porque você não sabe como a prova funciona, não sabe como são os critérios de pontuação, não sabe as habilidades acadêmicas, não sabe o que o computador exige, não sabe o que o edital exige, e aí acaba perdendo a oportunidade de tirar uma boa nota, porque você de repente tem um bom inglês, mas desconhece toda a dinâmica do teste. E muito disso a gente vai ver no workshop Quebrando o Código do TOEFL, onde eu vou te mostrar os bastidores do TOEFL. A gente vai ter, eu vou mostrar para vocês informações diretamente dos bastidores, o que acontece na hora da sua correção, o que o edital do TOEFL busca, espera de você. Tudo isso de forma gratuita. Quem quiser participar, é só escrever quero aqui embaixo. Começa na segunda-feira agora, tá? Dia 11. Tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntinhas que tem aqui. Rolou pergunta aqui, não rolou, Eu não? tenho uma pergunta para você. Diga. Explica pra gente como é que a prova do TOEFL se divide, basicamente as etapas, o tempo Tá, para cada uma tá. delas. O teste, ele é dividido em 4 partes e ele tem aproximadamente 2 horas de duração. E o teste, ele antigamente, ele tinha um intervalo. Você fazia a primeira parte, que eram 2 sessões, tinha um intervalo, e depois a segunda parte, né? Agora acabou isso porque reduziu o tempo de duração do teste. Então agora numa sentada só você faz tudo. Então começa pela sessão do reading, depois vai para o listening, depois vai para o reading, depois vai para o writing, numa sentada só, blau, tudo automático, pac, 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 pac. E é você e um computador. Então não é você sendo entrevistado por uma pessoa, é você sentou, aí eles vão fazer alguns testes de microfone antes de começar, deu play, pronto, já começa automaticamente a tudo ir entrando e saindo da tela, cronômetro para cá, cronômetro para lá, até o último minuto. Então é um teste que eu diria que um dos fatores mais desafiadores do teste é o próprio relógio da tela, é o tempo. Porque muitas coisas não são difíceis, mas se tornam desafiadoras por conta do tempo que você tem para fazer tais tarefas. Como, por exemplo, você ter 35 segundos de tempo de resposta para as questões ali, sim. Se for calcular, é isso aí. Você ter que resumir um texto e um áudio na sessão do speaking em 60 segundos. Então, é muito sobre a administração de tempo. Fazer tudo o que o enunciado pede dentro de um tempo pequeno e desafiador. Então, eu vou, inclusive, no workshop que vai começar segunda-feira, eu vou ter um dia em que eu vou falar sobre cada sessão da prova, sobre as mudanças do teste, e eu vou liberar um material com a estrutura do teste atualizada para vocês. Então, para você ter acesso a todo esse material gratuito, é só digitar quero aqui embaixo e estar comigo a partir de segunda-feira, dia 11 de março, tá? E falando de tempo, mais uma pergunta. Existe algum tempo limite para a gente responder por questão ou é um tempo fechado para responder o bloco de questões inteiro? As duas coisas, depende da sessão. Então, a sessão do reading, por exemplo, é uma sessão que eu digo que é uma liberdade que te aprisiona. Porque ela é a única sessão onde quem administra o tempo de prova é você. Só que justamente o maior erro é não saber administrar o tempo de prova. Então, o que acontece com muitas e muitas pessoas é a falha na administração de tempo, e aí quando vê, não tem mais tempo para fazer os próximos textos e finalizar essa sessão. Então, essa sessão, atualmente, ela tem 20 questões e tem 35 minutos para você fazer, são 2 textos, 10 questões por texto, e você tem 35 minutos o tempo total. Então, tempo total, gente, de tudo. De ler e de responder, 35 minutos para fazer tudo. E aí, quanto tempo eu reservo para ler o texto? Depende da sua estratégia.
Quanto tempo eu reservo por questão? Depende da sua estratégia. Então, você é livre para fazer da sua forma. E essa liberdade que, por um lado, aprisiona. Porque se Uhum. você não sabe usar essa liberdade do jeito certo, ela vai ser a responsável por você não conseguir finalizar a sessão do reading. Então, no reading você administra o tempo, no listening também você administra o tempo, mas de uma forma mais restrita. Se você for ver, é tipo um funil. Começa tudo muito aberto e vai ficando tudo cada vez mais fechado. Então, no reading tudo é liberado, texto e áudio com tempo para você administrar. Já no listening, não. Você tem um tempo para aquele set. Então, não é um tempo para a sessão toda. É um tempo para você fazer um combo, um número certo de questões. E aí você tem o tempo para você fazer essas questões, que se sobrar, não vai esse tempo para o próximo combo de questões. E se faltar, faltou, fecha e vai para a próxima. Entendi. Aí vai ficando mais restrito. Vai para o speaking. No speaking, já é cronometrado segundo a segundo. Então, tem questão que você tem 45 segundos para responder tudo, e nem um segundo a mais. Tem questão que são 60 segundos, aí é mais restrito. E no writing também. No writing, você vai ter 10 minutos para fazer a primeira redação e 20 minutos para fazer a segunda redação, cravado no relógio. Então, é bem cronometradinho mesmo. Bem complexo. É bem cronometradinho mesmo, exatamente. Na verdade, é o contrário, 20 minutos a primeira e 10 a segunda, porque a academic discussion é a última questão da prova. É a última, Entendi. que é a questão nova que surgiu agora em julho do ano passado. Muito É bom. uma Vou precisar questão assistir nova. essa aula aí para ver dessa questão nova. Então, aqui vai ser que dia, ó. Para quem quiser Quinta-feira? saber, é dia 14 de março, 17 horas, mudanças no TOEFL. Vai ser a atualização com relação a todas essas mudanças. E tem material explicativo liberado para vocês, já com toda a nova estrutura. Porque o que acontece? Não tem ainda livro, Thiago, atualizado. Nem a própria ITS liberou. Então, a pessoa fica muito perdida. Se tem professor ainda ensinando Nossa, mas o... muito me impressiona eles fazerem essa mudança na prova e nem eles mesmos lançarem, porque eles fornecem Não, o material no site deles, né? E o material fornecido não está atualizado, então. não, eles liberaram um adendo. Eles Hum, liberaram um adendo. Então, agora você compra o livro que ainda está no formato anterior, e aí você tem acesso a um adendo que vai atualizar algumas partes do livro, né? Então, para você ver, de julho de 2023 até o momento, ainda é esse sistema. entendi. Então, para você ver, se não tem o próprio livro atualizado da própria instituição responsável pelo teste, olha o quanto de curso também não tem está desatualizado, olha o quanto de gente sem informação. Então, no workshop eu vou tirar um dia, uma live inteira para atualizar o pessoal e vou liberar material de atualização também. Porque muitas pessoas, inclusive, estudam pelo Google, pelo YouTube, vão catando informação, né? E o que acontece? Como é razoavelmente recente, vai baixar muita coisa desatualizada. Vai, porque é a Entendi. grande maioria. Hum, E provavelmente vai começar a estudar tudo errado. Vai começar a estudar Entendi. tudo errado. É, Vai impactar bastante. E aí, ó, digita quero aqui embaixo para ter acesso às atualizações, é isso tá? aí. As atualizações do teste. Como Vamos que é a ver aqui as avaliação? perguntas. Como que é a avaliação no speaking, Paula? Fala para mim, por favor. Vamos lá. A avaliação do speaking, a gente vai ter um encontro inteiro, onde eu vou mostrar para vocês os bastidores da correção de vocês. É muito, muito legal participar, que vai ser no domingo, dia 17, às 17 horas, tá? Eu vou mostrar para vocês isso. O que acontece? A sessão do speaking do TOEFL, ela é corrigida por uma pessoa, um examinador, e ela também é corrigida por um computador. A parte do examinador, ela é bem tranquila de ser explicada, porque é basicamente isso que eu vou falar para você. O que o examinador tem que fazer? Se o que o enunciado pedia foi respondido. Então, ele vai conferir se você fez o que estava sendo solicitado que você fizesse. Simples assim. A parte do computador é uma parte que o seu professor particular não vai conseguir fazer, que o seu curso de conversação não vai conseguir te dar e que ninguém vai conseguir fazer no lugar do próprio computador da ITS. Então, a Entendi. ITS, ela tem uma inteligência artificial que faz coisas muito, não vou falar impossíveis para o ser humano, obviamente que dá para fazer, mas improváveis de você ter alguém que faça isso para você. Por exemplo,
contagem de número de palavras de cada resposta. Então, já vou adiantar aqui para você, que você que quer tirar aqui, olha, 22 no speaking. O Uhum. computador, ele vai ver se você bateu a meta de entrega de número de palavras, o mínimo, para 22. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo aulas de conversação, ela está fazendo aulas de pronúncia, tá com muito foco em desenvolver o inglês, em gramática, tem até uma boa pronúncia, tem até um bom inglês. Quando ela responde direitinho, mas de que adianta se ela não bateu a meta de número de palavras que o computador, lá na hora de corrigir pontuado, ela vai procurar se ela bateu. Uhum. Então, você, para cada nota desejada na sessão do speaking, o computador ele tem uma meta diferente que ele vai ver se você bateu. E o que acontece? Como ninguém tem acesso ao computador, ninguém tem acesso a essas metas, a essas informações. E como eu trouxe esse computador para o Brasil, eu sou o único preparatório que tem acesso a essa ferramenta internacional, eu tenho acesso a essas informações. Qual é o número de palavras que você precisa responder na questão 1 do speaking para bater a meta do computador? Qual é o número de palavras que você precisa bater na questão 2, na questão 3, na questão 4, para cada uma de acordo com a sua nota. Então, dentro do método TIP, que é o meu preparatório para o TOEFL, cada aluno recebe essa meta de forma 100% personalizada. Então, o aluno, quando ele chega ali na sessão do speaking, ele preenche um formulário informando a minha meta no speaking é X. Aí ele recebe de forma 100% personalizada para bater a sua meta X no speaking. O computador ali, ele vai buscar que você fale no mínimo tantas palavras na questão 1, tantas palavras na questão 2, tantas na 3, tantas na 4. Então é uma coisa que a grande maioria não faz, não tem nem noção que é. Qual é a sua meta de número de palavras? Está todo mundo treinando sem saber. Só que quando não bateu, a nota cai. Então, eu tenho um exemplo real de uma aluna que chegou no método TIP com 4 testes nas costas. Tiago, você tem noção que são 4 testes nas costas? Imagina. 4 testes. Só que o mais interessante é que ela tinha uma boa nota em todas as sessões, menos no speaking. Agarrada ali no speaking, ela não conseguia virar a nota dela. E era coisa assim, tipo, 2 pontos. Era uma coisa muito pouquinha. E ela não conseguia virar. Sendo que em todas as sessões, ela estava com um notão. E aí, o que aquilo mostrava? Peraí, ela tem inglês. Por que ela está travada no speaking? E ela entrou para o treinamento e falou, olha, eu já investi em aulas de conversação, eu já investi em gramática, eu já investi em aplicativo de pronúncia, eu já fiz a prova 4 vezes, eu nem sei por que entrei nesse treinamento, porque eu não sei nem se vocês conseguem me ajudar, eu preciso de 2 pontos a mais no speaking, não consigo de jeito nenhum, a minha última esperança é o treinamento. Sabe o que era? Ela falava muito bem, mas não batia o mínimo de número de palavras. Era Aí ela passou só pelo falar mais palavras. ela passou pelo computador, o computador liberou o relatório 100% personalizado, são vários critérios, tá, gente, que só um computador consegue avaliar. Então, tem percentual de silêncio entre palavras. Percentual de silêncio. Ou seja, se você tem 60 segundos de tempo de resposta, quanto tempo Tempo você desses ficou 60 calado. segundos você falou e quanto tempo foi pausa? Tem repetição. Tem essas palavrinhas, a repetição. Tem coisas assim que não tem como. E aí você vai aumentando, baixando a nota conforme cada critério. E quando você tem essa avaliação, você consegue fazer o que essa aluna fez. É quando ela descobriu que o problema dela era que ela estava falando bem menos do que a meta para aquela nota, e quando ela teve acesso à meta dela, bateu a meta, virou o ponto. Não precisava ter feito a prova 4 vezes. Então, o que eu falo que é uma dor muito grande, né? É você dar tiro no escuro. Você dá tiro no escuro. O que está baixando a minha nota? Por que eu não pontuo bem? Não tem como. Não tem como. Roleta russa, será que vai? Será que não vai? Então, quando você tem esse relatório internacional do computador da ITS, avaliando todos esses critérios ao longo da sua preparação, você sabe exatamente o que está puxando a sua nota para baixo. Exatamente. E se você sabe exatamente o que está puxando a sua nota para baixo, você faz o ajuste exato antes da prova. Então, como nenhum preparatório tem acesso a isso, fica o professor falando assim, estuda mais, melhora a pronúncia. Eu acho que você devia entrar numa aula de conversação. E, professor, será que eu consigo? Eu acho que dá, vai. Fica tudo muito no achismo. E a preparação do achismo tem esse preço a ser pago, né? Eu acho que dá.
Não tem preparação do achismo. Aqui no método TIP não tem achismo. Tem dados, fatos, respostas, diagnósticos. Então, a gente trabalha tanto com o computador da ITS, que faz a correção do writing, quanto o computador da ITS, que faz a correção do speaking. Ambos geram relatórios 100% personalizados, mostrando o critério que está puxando a sua nota para baixo. Então, quando você sabe que tal critério é o responsável por puxar a sua nota para baixo, você sabe exatamente o movimento que vai virar a chave para você levantar a sua pontuação. E o fato das pessoas não terem acesso a esse movimento acaba fazendo com que elas estudem 20 vezes mais e tenham menos resultado, porque elas estão atirando para todo lado. De repente atirou certo. De repente a pessoa atirou certo, mas qual a probabilidade? Entendeu? Então, esses diagnósticos são muito certeiros. E a gente tem também as planilhas MAP do Reading and Listening, né? Que você vai lançando os seus dados e ela vai mostrando para você o seu ponto fraco. Então, quando você lança suas respostas na planilha, ele vai mostrar qual é o tipo de questão que você está mais errando. Ele vai mostrar que o seu ponto fraco, por exemplo, é a questão do tipo inference. E aí você vai saber tantos por cento das vezes você acertou a questão inference, tantos por cento das vezes você errou. Então, para cada sessão, você tem uma análise personalizada. Então, a sua pergunta foi especificamente sobre o speaking. Sobre o speaking, eu mostro tudo no aulão de domingo, que vai rolar no dia 17 de março, às 17 horas. Para você ganhar acesso a esse aulão, é só digitar Quero aqui embaixo, tá? Eu vou mostrar o computador, eu vou mostrar os critérios, eu vou mostrar um caso real de um aluno saindo de uma nota para outra, através desse tipo de avaliação. Então, isso acontece em todas as sessões. A gente está conversando aqui sobre o speaking, mas isso acontece em todas as sessões, tá? Então, dicas para o writing. Ai, gente, eu vou falar uma coisa que é verdade. Dica não prepara. Tá? As dicas, você vai ver que dica sempre é conteúdo raso. Conteúdo que faz diferença de verdade na sua vida nunca vai ser dica. Dica não prepara, dica não passa ninguém. Porque se dica passasse, gente, não ia precisar de preparatório para o TOEFL, não ia precisar de curso, não ia precisar de nada. Então, fuja Exato. de dicas, porque quem está na dica está numa preparação muito rasa e igual à massa. A dica é aquela coisa superficial que você vê no Google e está todo mundo fazendo a mesma coisa. Método e preparação é tão mais profundo que você jamais vai estar fazendo a mesma coisa que todo mundo. Deixa eu te dar uma dica aqui, ó, uma dica para você ver a diferença de dica para método. Agora eu vou dar um exemplo em mais de uma sessão, tá? Quando você vai procurar sobre dicas de preparação para a sessão do reading, você vai ver assim, ou não leia nada do texto e pule direto para as questões. Ou então você vai ver assim, leia o texto todo e depois faça as questões lendo tudo. Você vai sempre ver assim um extremo. Isso é Uhum. dica. Dica é uma coisa rasa para todo mundo. O que é método? Método peraí, qual a sua velocidade de leitura atual? Quem está lendo devagar demais, realmente não pode ler o texto todo. Para essa pessoa, a técnica é X. Aí essa outra pessoa, ela consegue ler tudo. Se ela consegue ler tudo, ela não precisa pular o texto. Ela pode ler o texto. Então, isso é método. Método é eu identificar a sua necessidade individual e te dar uma técnica voltada para o que você precisa. Por exemplo, você perguntou dica para o writing. A primeira dica para o writing é não escreva uma única redação sem conhecer os critérios de pontuação da redação. Cara, você vai escrever uma redação sem saber os critérios de pontuação da redação? E quantas pessoas sabem o critério de pontuação da redação? Quase ninguém. Tá todo mundo fazendo várias redações, quantidade de redações. Aí você pergunta assim, tá, mas a redação que você escreveu atendeu aos critérios de pontuação? Que critérios? Tem um monte lá. Então, se você não escreveu de acordo com esses critérios, não adianta ter escrito bem. Porque o que você precisava fazer estava escrito nos critérios de pontuação. Por exemplo, imagina um concurso público que tem um edital. E nesse edital fala assim, na sua redação dê pelo menos 5 exemplos. Aí você fala português, você escreve muito bem, aí você vai na redação desse concurso público, escreve uma excelente redação e dá 0 exemplos. Você atendeu ao edital?
deu 0 exemplos. Dizia lá que você tinha que dar 5. Quer dizer que porque a sua redação está muito bem escrita, você vai tirar uma excelente pontuação? Não! Você não fez o que foi solicitado. Então, muitas pessoas passam exatamente por essa dor de irem para o teste, escreverem uma boa redação de verdade, uma boa redação, mas não tirarem uma boa pontuação, elas não entendem por quê. Por quê? Porque não sabiam os critérios de pontuação. Então, uma dica boa que eu posso te dar é: primeiro passo antes de escrever qualquer redação é entender os critérios de pontuação de cada redação. São 2 redações, cada redação tem seu próprio critério de pontuação. E para cada questão do speaking, também tem um critério de pontuação diferente. Então, antes de começar a responder, antes de começar a treinar, espera aí, eu estou atendendo os critérios, estou sabendo fazer o que tem que ser feito? E aí, quando você inverte a ordem das coisas, você acaba tendo quantidade sem qualidade. Não adianta escrever 40 redações se você não tem conhecimento de causa nenhum, se você não sabe se está fazendo do jeito certo. A mesma coisa, não adianta responder várias questões do speaking, achar que treinou um monte, se você não sabe se você está dando uma resposta que atende corretamente ao que você tinha que fazer. Então, uma dica é não só para o writing, mas para o writing e para o speaking. Domine primeiro as regras de pontuação. A Natália fez algumas perguntas aí que eu iria fazer, mas está aí já. Para quem se desconcentra, acha melhor Home Edition do que Test Center. Tenho certo receio de Home Edition e de dar algum erro. Não. Antes disso, ela fez outra pergunta aí. Fez outra? Eu não vi. É possível sair de B1 para B2 em uma semana de preparação? Se sim, o que você indicaria de programação de estudo? Estou na correria da application e fiz no Test Center, mas me desconcentrei e foi mal. Gente, onde que tá isso que eu não vi? Ela escreveu tudo isso? Ela escreveu, gente, você vê, né? Ela escreveu tudo isso e eu não vi nada. Não tá aparecendo aqui pra mim, não. Então tá. Então, para você sair do nível B1 para o nível B2, dentro da minha proposta, é no mínimo 2 meses estudando 2 horas por dia, tá? Então você tem que pensar que, imagina um curso de inglês, você vai ver aí que cada nível num curso de inglês são aí 6 meses pelo menos. Tem curso de inglês que cada nível é 1 ano. Então fazer um nível inteiro de inglês, que normalmente são 6 meses a 1 ano, e aqui você consegue em 2 fazer em 1 semana, é tipo, sabe, é tipo um negócio que não seria nem sério um treinamento te oferecer uma coisa dessas. Eu acho que se alguém falar que faz, desconfie. Em 1 semana você sai do B1 pro B2? Pelo amor de Deus, né? O que fizeram? Te deram uma pílula mágica? Enfim, realmente eu acho que não é possível. Agora, uma coisa é você mudar de nível, sair do B1 para o B2. Sair de um nível para outro em 1 semana, eu acho praticamente impossível. Agora, sair de uma nota de nível B1 para uma nota de nível B2 em 1 semana é possível. Não vou falar que é a regra geral, mas é possível. A gente vê cada resultado absurdo dentro do treinamento, coisas que inclusive achava que eram impossíveis acontecendo. Então, eu tive um caso recente agora, da Arielle, que foram 20, ela tirou, eu tô aqui com o material dela, deixa eu ver aqui se dá para eu mostrar. Deixa eu ver se dá para eu mostrar aqui, peraí. Não sei mostrar aqui. Não sei como mexe, não dá para mostrar, né? Coisa aqui. Enfim, foram 29 pontos em cerca de 3 meses de preparação, se eu não me engano. Ela saiu de 40 e pouco para 70 e pouco. Gente, quase dobrou sem estudar inglês. Sem estudar inglês. Então, para você ver que é aquilo que a gente pensa que é impossível sair de uma nota 40, de nível iniciante, tá? Para uma nota 70 e pouco, nível intermediário, sem ter estudado mais inglês. Ela conseguiu. Então, é possível, mas é extremamente desafiador. É um ponto fora da curva, não é a regra geral. Faz mais do que o mínimo, ou seja, é uma pessoa que senta ali e foca bastante, não é aquela pessoa que estudou 1 horinha só, a pessoa que acorda cedo, começa a estudar cedo e vai parar de estudar à noite. Então, é possível? Sair de uma nota de nível B1 para uma nota de nível B2 em 1 semana. Agora, sair do nível de inglês B1 para o nível de inglês B2 em 1 semana, eu não acho que seja possível, tá? E aí você vai me perguntar... mensagens dela aí? Eu vou ver. Eu vi que apareceu uma agora aqui. Mas o que acontece Paula, mas você diz que é possível então uma pessoa de nível B1 tirar uma nota de nível B2?
É possível, até acima, tá? Tem vários casos comprovados dentro do meu treinamento, eu mostro no workshop e você vai ver, é possível. Por incrível que pareça, é possível, por quê? Porque o seu nível de inglês não determina a sua nota. Então, muitas vezes, falta inglês, mas você domina tantas técnicas, estratégias, critérios, prática, que você vai fazer essa compensação aqui, tá? Deixa eu ver aqui, queria saber se há possibilidade de tentar aumentar essas duas habilidades em uma semana, pois tenho domínio da língua, mas não os testes me concentrei. Natália, é possível fazer muita coisa em uma Mas antes semana, dessa, mas eu tem acho mais uma puxado. dela. Tem? Eu não Tem vi. antes. Ah, Mas e se caso eu apenas tirei B1 por desconcentração, pois me desconcentrei no ah, reading, sim. listening e fui boa no speaking e writing? Por isso a pergunta. Pode ser sim. Você foi aí, a sua nota do speaking e do writing, você tem aí quanto foi? Para ver se são notas de nível B2. Porque o que acontece? Você está dizendo que na primeira etapa da prova você foi mal e se desconcentrou, por isso que o seu resultado é B1. Então, se isso for de fato verdade, né, tiver sido esse o motivo, a sua nota do speaking e do writing vai ser de nível B2. Já te falo aqui quais são. Natália, pega o seu score aí. Veja se a sua nota do speaking foi acima de 20 pontos e veja se a nota do writing foi acima de 17 pontos. Caso tenham sido, então sim, você tem nível B2. Mas caso estejam abaixo, então na verdade não foi só a desconcentração, foi o nível de inglês também, tá? Aí você consegue confirmar através do seu próprio score, tá bom? Como é que é o B2 que você falou o nível? A nota para o speaking tem que ser acima de 20? De 20 a 24 é uma nota de nível B2 para o speaking e de 17 a 23 é uma nota de nível B2 para o writing. Quando eu fiz, eu tirei 22 no speaking, eu alcancei a nota que eu precisava, e no writing eu fiz 20. São notas de nível B2. Então, tem que ver as outras notas também, mas essas duas notas são de nível B2 e aí tá a exigência é de nível C1. Então, o que que acontece? O que acontece com muitas pessoas, tá, Thiago? Por exemplo, aqui no seu caso, todas as notas são de nível B2, todas, com exceção da sessão Do listening. listening. Aí você vai para a prova e tira 3 notas super top, mas bate na trave no listening. Aí o que que acontece? A empolgação é, puxa, só falta uma sessão, vou lá de novo. Só falta aquela ali, vou lá de novo. Ah, mas é só aquela ali. Mas não é que só falte uma sessão, falta um nível de inglês. Uhum. Por isso que ela está faltando. Não é que só falte ela, entendeu? É porque as que eram de nível intermediário você conseguiu. A que é de nível avançado você vai conseguir quando? Quando você tiver nível avançado. Só Sim. que nessa falta de clareza, né, com relação às notas, aos nivelamentos, parece o quê? Só falta essa sessão, eu vou fazer de novo. E aí a pessoa faz várias e várias vezes de novo, sem resolver a raiz do problema. A raiz do problema não é fazer de novo, é chegar no nível de inglês daquela nota que ele não está batendo. Entendeu? Entendi. Aí ela mandou aí, tenho sim, meu speaking foi 20, writing 21. Eu esperava tirar menos nessas duas sessões e tirar mais no reading e listening, mas ocorreu o contrário. Aconteceu a mesma coisa comigo, Natália. Eu tirei mais nota no que eu achava que eu iria tirar menos também. Olha, Natália, então aqui está tudo indicando que você tem nível B2 sim, viu? São notas de nível B2. Então, muito provavelmente foi o nervosismo mesmo. E o nervosismo, gente, ele é capaz de fazer pessoas maravilhosas tirarem notas terríveis. É. Eu já, na minha época de aulas presenciais, numa turma presencial que eu tinha um grupo ali de cerca de 10 alunos, tá? Na minha turma presencial. E tinha uma aluna que se destacava do grupo inteiro. Exercícios exemplares, histórico de inglês exemplar, tudo exemplar. Quando ela fez o teste, ela foi a menor nota do grupo. Por quê? Ela tem uma questão emocional séria com avaliações. Ela falou que deu branco. Ela falou assim, sentei e travei. E ela falou que na hora do speaking ficou só o pi. E perdeu e ela não conseguiu fazer e ela teve que trabalhar as questões dela emocionais para conseguir fazer o teste, porque o que mais travava ela
era o emocional. E o emocional, muitas vezes, gente, eu tive também, você sabe, né, Thiago? O Uhum. emocional da gente, muitas vezes, é a pedra no nosso caminho, somos nós mesmos. Exatamente. A maior Exatamente. pedra somos nós mesmos. Assim, falam assim, né? Sempre haverá uma pedra no seu caminho, que essa pedra nunca seja você. É. Eu fui a minha própria pedra por anos. Então, às vezes você tem todo o domínio técnico, você tem toda a parte técnica, você tem todo o estudo, mas tem uma autossabotagem, uma questão interna sua que te paralisa. Então, que bom que você tem consciência, espero que tenha sido uma coisa pontual, porque tem casos, por exemplo, outro caso também verídico dentro do treinamento, uma professora de inglês tirando nota de nível iniciante. Uma professora de inglês que dá aulas de inglês de nível iniciante, intermediário, avançado, que é fluente, que domina o idioma, fez o preparatório, ela fala, chega lá, eu travo. Então, tem questões emocionais realmente que a gente precisa trabalhar, porque senão a maior pedra no meio do nosso caminho somos nós mesmos, tá? Aí, se você, como você falou, deu certinho. Essas notas que você falou são de nível B2. Se você estava mais tranquila, você entregou mais inglês realmente nessa segunda metade do teste, tá? Tá tranquilo. É isso aí. Precisa de Tem mais 80, um. 80 notas de nível B2. Fala. E ela fala aí, você acha que o Home Edition pode ajudar a minimizar o nervosismo, já que não precisamos acordar cedo, passar pela viagem de ir para o test center, ter pessoas ao redor fazendo a mesma prova? Gente, eu tô amando você achando as mensagens. Eu acho que para mim elas estão chegando atrasadas, porque eu não tô vendo nada disso aqui. Sério? Então tá. Não Não, eu não sei. acredito. Eu não sei onde é que tá isso. Que bom que você tá vendo. Senão eu ia passar de a ignorante aqui que passa Que não direto responde e ninguém. não responde ninguém. Onde que tá isso? Bom, então o que acontece? Tem 3 pontos positivos da versão em casa e 3 pontos negativos, e 3 pontos positivos do centro aplicador e 3 pontos negativos. Para cada pessoa vai fazer sentido uma opção diferente. Então, o que eu vou fazer aqui, Natália? Eu vou te dar todos esses pontos. Você avalia qual é o seu perfil. Porque, gente, cada pessoa que assistir essa live, ouvindo exatamente a mesma explicação, vai fazer uma escolha completamente diferente. Então, avalia qual o seu perfil, tá? Primeira realidade, vamos falar sobre centro aplicador. 3 vantagens do centro aplicador. Primeira vantagem do centro aplicador é que toda a parte técnica de prova é de responsabilidade do centro aplicador. Você não precisa se preocupar com nada. Já na Home Edition você vai ver como é que é, tá? Então, se o microfone tá bom, se a caixa, se o fone tá bom, se a internet tá boa, se o teclado tá bom, se o ambiente de prova está adequado, isso é preocupação do centro aplicador. Você vai lá fazer prova. Então, você não se preocupa com nada disso. Esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo do centro aplicador é que você faz anotações em papel e lápis, você vai receber esse material na hora, você também não precisa se preocupar com isso, tá? E o terceiro ponto positivo do centro aplicador é que 100% das instituições que aceitam o TOEFL aceitam o seu resultado do centro aplicador. Agora, vamos ver esses pontos com relação à Home Edition? Então, a Home Edition, olha só, comparando. Home Edition, nem todo processo aceita a versão em casa. Então, por exemplo, alguns processos de revalidação de diploma não aceitam a versão em casa. Então, se você está buscando fazer a revalidação para como profissional como médica veterinária, você tem que verificar se a versão em casa ela é aceita, porque tem muitos processos de revalidação que não aceitam. Você sabe dizer se é aceito, Para te ser Thiago? sincero, eu não tenho certeza, Tem Paulo. que Não tenho verificar, porque certeza. já Tem que imaginou? Você faz, verificar. aí não é aceito? E por que muitos processos de revalidação não aceitam? Por causa da fraude, risco de fraude, tá? Então, existe fraude no TOEFL porque é um teste que ele muda a vida das pessoas, ele abre muitas oportunidades para muitas pessoas, ele é considerado um teste que realmente vai fazer você ganhar dinheiro, inclusive muitas vezes uma bolsa de estudos de não sei quantos mil dólares. Então, o cuidado, o reforço com relação à fraude é muito grande e alguns processos não aceitam realmente que você faça em casa porque dá uma aliviada nesse processo de cuidados com o teste.
tá? Por fraude. Então, primeira coisa, o ponto negativo da Home Edition é isso. É que nem todo processo aceita Home Edition. O segundo ponto negativo da Home Edition é que você não pode fazer anotações em papel e lápis. Ou seja, você vai ter que começar a fazer um treino no quadro branco, com canetinha, aquela canetinha, né? De quadro branco. E aí você não está acostumado a fazer a anotação assim, é um treino extra que você vai ter que incluir para não fazer isso só no dia do teste, entendeu? Então, é um ponto negativo da versão Home Edition. E o terceiro ponto negativo da versão Home Edition é que a parte técnica de experiência de prova é de sua responsabilidade. Então, por exemplo, se a sua caixa de som ela tem uma altura boa, se tem chiado ou se não tem chiado, é de sua responsabilidade. Se o seu microfone está captando bem a sua voz, é de sua responsabilidade. Então, se a internet é boa ou não, se o ambiente de prova é adequado ou não, é de sua responsabilidade. Então, é uma coisa que nem todo mundo quer ter esse tipo de responsabilidade, entendeu? Então, são os pontos negativos da versão em casa. Agora, tem 3 pontos positivos de uma e 3 pontos negativos da outra, né? Os 3 pontos positivos da versão em casa. Primeiro ponto positivo. Gente, de domingo a quarta-feira, nas 24 horas do dia, você consegue marcar prova. 1h da manhã você consegue, meio-dia você consegue, meia-noite você consegue. Tem horário, sim, disponível a rodo, igual a gente fala, né? Pensou, tem. Então, não tem aquele negócio de, nesse dia que eu quero fazer não tem data. Tem, né? Então, tem uma alta disponibilidade de data. O segundo ponto positivo da versão em casa é que você não precisa se deslocar, não precisa gastar, né, dinheiro se deslocando para algum lugar. E o terceiro ponto positivo é que você vai ter ou o barulho da sua casa ou o silêncio da sua casa. Uma coisa que está, entre aspas, sob o seu controle. Agora, ao mesmo tempo que são 3 pontos positivos da versão em casa, são 3 pontos negativos, os contrapontos negativos da versão no centro aplicador. Porque enquanto na versão Home Edition é um ponto positivo que você não tem deslocamento, na presencial é um ponto negativo, que você tem deslocamento. E muitas vezes você tem que ir para outra cidade, aí tem hotel, aí tem transporte, aí tem comida, aí tem o percurso que é cansativo. Então, um ponto negativo é transporte, né? É a distância. O outro ponto negativo é que não é um ambiente silencioso no presencial. Você vai ter ali outras pessoas falando do seu lado enquanto você faz prova. Então, foi isso, inclusive, que te incomodou. E em casa você tem o silêncio, mas você tem essas outras questões que eu falei. E o terceiro ponto negativo do centro aplicador é que você não tem toda essa disponibilidade, dias, horários, não. Vai ter aí, sei lá, em algumas cidades, uma vez por semana. Em outras cidades, 2 vezes por mês. Depende da cidade. Não é toda cidade que tem e não é toda cidade que tem toda semana. Então, esse é um ponto negativo do centro aplicador. E agora que você sabe os pontos positivos e negativos de cada versão, é você botar na mesa e ver o que compensa mais para mim. Compensa mais para mim fazer na minha casa, com silêncio ou barulho da minha casa, porém, eu ter que verificar se o meu microfone tem uma boa captação, se a minha caixa de som tem uma boa saída, se a minha internet é boa. Ter essa preocupação, ou será que é melhor eu ir para um lugar que vai ter barulho, mas eu não me preocupo com isso? Será que é melhor eu fazer em casa, que eu posso escolher a data que eu quiser, mas aí eu vou ter que aprender a fazer anotações de forma rápida num quadrinho branco? Ou será que vale mais a pena eu não me preocupar com as anotações, em ter que desenvolver uma habilidade nova e já ir para um centro aplicador onde tem papel e lápis? Então, você que vai avaliar qual é o pró, o positivo e o negativo que você vai suportar, de acordo com o seu perfil. Tá? Então, isso vai variar muito de aluno para aluno. A mesma explicação que eu estou dando aqui vai fazer um aluno virar e falar assim, interessante, então eu decido centro aplicador. O outro aluno vai falar assim, interessante, então eu decido. Cada aluno vai tomar uma decisão diferente. Aí você avalia, tá bom? E aí, galera, sobre o TOEFL, a gente vai ter uma semana inteira de aulas gratuitas começando na segunda-feira, tá?
Se você quiser ter acesso, é só digitar Quero aqui embaixo. Vai ter teste de nivelamento gratuito, mapa da preparação personalizado de forma 100% gratuita. A gente vai resolver questões de prova juntos. A estrutura da prova, você vai receber a estrutura do novo teste. A gente vai falar sobre as mudanças no TOEFL que aconteceram ano passado, tudo de forma 100% gratuita. É só para quem se inscrever, é gratuito para quem se inscreve, digitar Quero aqui para receber o link de participação, que começa já nessa segunda, dia 11, e termina no domingo que vem, dia 17. Então vão ser 7 dias de conteúdo 100% gratuito, aula todo santo dia por uma semana, de verdade, não é aulinha não, é aulão realmente diferenciado, tá? A gente vai ver os bastidores do teste, vou mostrar como é que é o computador que corrige vocês, vou compartilhar com vocês técnicas de prova, vou falar com vocês sobre os critérios de correção do teste. A gente vai profundo realmente em coisas que você não acha no Google. Pode procurar, inclusive é um desafio que eu lanço no primeiro dia. Procurem essas respostas, ninguém acha, porque não tem. Verdade. E Porque esse não tem. workshop é muito cheio de bola, muito completo mesmo. Já fiz 2 vezes e estou pensando seriamente em fazer de novo para saber das diferenças, das mudanças. Não é não, Thiago? Tem muita coisa, né? Cada Tem, vez tem. mais a gente vai se aprofundando mais nos bastidores e trazendo essas informações para vocês. Eu vou compartilhar aqui agora, mas aí a gente fecha aí com alguma pergunta, alguma coisa, que fica rolando nessa época, né, do workshop, o meu patrocinado, convidando as pessoas para participarem do workshop. Tem um patrocinado meu que eu falo assim: sou a única brasileira a compartilhar com você os bastidores do topo, né? Aí a pessoa escreveu assim embaixo: única por quê? Por que você foi escolhida? Por que só você? E botou aquela cara assim. Eu falei assim, gente, a única porque foi quem encarou essa jornada que ninguém quer encarar, de passar mais de 3 anos investigando todos os documentos oficiais da ITS no site da ITS. Então, estão lá. Quem que foi lá fazer? E aí Exato. descobri que existia uma porta que dava para eu entrar para fazer parceria internacional com a ITS, que ninguém nem sabe como fazer. Ficam pensando assim, como é que ela conseguiu? Vai lá, tá lá no site. Só que eu passei 3 anos funcionando para achar. Como é que ela conseguiu parceria? Pois é, foi muita investigação, foi muito estudo por conta própria, né? Ninguém Paguei aí uns vê bons, o trabalho, né? paguei aí uns bons $1.000, paguei treinamento 100% individual para mim, para eu saber como é que funcionaram as ferramentas. Aí vai uma pessoa embaixo assim: por que você foi escolhida pela ITS? Eu não fui escolhida por ninguém, não. Eu, como é que fala ali? Gente, calei o cu na ostra que falam, né? Meu pai, aqui no Brasil é isso, para ter acesso. E aí eu vou compartilhar de forma gratuita muita coisa de segunda a domingo da semana que vem. E é isso, galera. Quer ter acesso? É só digitar Quero aqui embaixo e vir comigo, viu? Vou compartilhar com vocês muita coisa dos bastidores do TOEFL. Muito bom, muito É bom. isso. Falamos, né, Tiago? E a hora foi, né? E a E a hora? hora foi. E a hora foi. Então, Essa é galera, é o sempre. seguinte. O Tiago tá. Vocês conseguem visualizar? Conseguem, né? Visualizar o seu arroba aqui em cima? Conseguem visualizar, né, Tiago? O meu? Não, Aparece? pra mim não tá Arroba aparecendo, Thiago, não. arroba Thiago Vete, com um H, tá? Então, se você quer levar a sua carreira para os Estados Unidos, sua carreira de veterinário, médico veterinário, segue o Thiago, segue os conteúdos dele. E lá, a Natália falou assim, ó, segue o Thiago, segue os conteúdos dele, que ele compartilha muito conteúdo sobre esse processo que ele está vivendo atualmente. E se você precisa passar no TOEFL para realizar esse sonho, participa do workshop que vai começar segunda-feira. Só digitar Quero aqui, compartilha essa live com quem você sabe que tem esse sonho. E é isso aí, galera. Agora é rumo ao sonho. É isso Desejo a aí. todos vocês que realizem seus sonhos e estamos aí, porque precisar. Quer Rumo ao finalizar? sonho sempre. Rumo ao Sempre, sonho né? sempre, Paulo. É isso aí. Eu Sempre. quero finalizar só deixando um recado para todos os médicos veterinários do Brasil que têm o sonho de morar nos Estados Unidos e validar o seu diploma. É possível. Nada é fácil nessa vida, igual a Paula falou, nada é fácil, mas com afinco, com trabalho, a gente consegue. E se você pretende validar o seu diploma, passa a me seguir no Instagram e também no meu canal no YouTube. Eu tenho muito conteúdo para ajudar profissionais liberais, principalmente os veterinários, a validar o seu diploma. Beleza? E vamos Sempre que muito bom vamos. falar contigo, Paula, viu? Prazer é
Meu Thiago, muito bom mesmo. Galera, beijo no coração, tudo de bom. Nos vemos no workshop, viu? Tchau, Thiago. Até Tchau, logo. pessoal. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.